Duplas de zaga do futebol brasileiro neste século. O que aconteceu? Não, calma aí, não começa assim, não. Já, o que aconteceu? Eu tô já dizendo pras pessoas qual é o assunto pra vocês ficarem aqui. Não se decepcionem, não é Jorge Igor dessa vez. Bem que eu percebi que a academia do Jorge Igor tava fazendo diferença. E inauguramos a era do matriarcado nesse programa? Agora Não, quem manda tadinho aqui do sou Jorge, tá sem eu. voz, né, coitado. Tá certo. Beijo, Jorge. Tá zoado, né? Neste dia que estamos gravando este programa, de fato, está zoado. Roda a vinheta pra gente decidir aqui quais são essas duplas de zaga, então, do futebol brasileiro no século. E aí a gente discute se é maior, se é melhor, mas depois da vinheta. Já que a gente está falando aqui do de 0 a 10, você já ouviu falar da garantia Toyota 10? É para você que já tem ou vai comprar um Toyota fabricado a partir de 2020. São 10 anos de cobertura ou 200 mil quilômetros, o que vier primeiro. Mas olha, tem que fazer as revisões na rede autorizada Toyota, beleza? É muito mais segurança, mobilidade e a confiança de sempre, com a proteção que só a Toyota oferece. Quer saber mais? Acesse o site ou corre para uma concessionária Toyota e confira todas as condições e a elegibilidade. Toyota 10 é 10 sem discussão. Bueno, vamos começar então esse negócio. Aqui estão as duplas de zaga do futebol brasileiro no século. Boa. Que a gente já separou pra gente ir botando aqui nas notinhas entre 0 e 10. Lembrando que tem que ter no máximo 1 ali no 0, no máximo 1 no 10 e no máximo 3 nas outras notas. A gente tem um monte de dupla aqui. E de fato, duplas grandes, históricas, enfim. Então vamos lá. Em algum momento pode ser que eu dê uma fechadinha de olho, porque você sabe que eu tenho aquele negocinho com a visão. Alex e André Luiz. Alex Silva e Miranda, Bastos e Barbosa, Chicão e Castan, Chicão e William, Cris e Edu Dracena, Dedé e André Martins, Dedé e Léo, Durval e Igor, Edu Dracena e Durval, Jeromel e Kahneman, Gil e Felipe, Gu Gomes e Luan, Gu Gomes e Murilo, Indy Bolívar, Indy Fabiano Herer, Leandro Eusébio e Gum, Lugano e Fabão, Hever e Léo Silva, Rodrigo Caio e Pablo Mari, Ronaldo Angelim e Fábio Luciano, Thiago Heleno e Léo Pereira e Thiago Silva e Luiz Alberto. Vamos lá, vamos começar com o Alex e André Luiz. Cara, eu acho que a gente vai meio que permear entre melhores, maiores. Acho que tem que juntar, né? Vai juntar um pouco dos dois, assim. São Um pouco campeões... de técnica, nananã, e um pouco de título. Exatamente. Tá São bom. campeões brasileiros, né? Em 2002, com o Santos. E eu, particularmente falando, achava essa zaga muito boa. Assim. Muito bom. O Alex com bola era muito bom. Numa época até que às vezes não era tão cobrado isso, né? De um zagueiro. Não foi o primeiro, obviamente. Já zagueiros craques muito antes disso. Mas eu achava ele bom com a bola. Batia falta. Era um zagueiro que pra mim tinha... Gol de cabeça. Gol de cabeça pra caramba. E eu ia chegar até nesse ponto. Era uma dupla de zaga bizarra na bola aérea. Né? Os dois na bola aérea eram muito fortes. André Luiz meio malucão, né? O André Luiz que deu cartão amarelo pro Pirulão juiz. total não também, foi? né? Ele era muito doido. Ele foi expulso logo depois também, né? Ele era muito doido. Ele pegou o amarelo, deu o amarelo e tomou o vermelho de volta. Mas eu gostava, assim, não acho que tá no topo. Era uma boa zaga. Eu não acho que não tá no topo nessas aqui que nós estamos, mas eu gostava, assim, acho que uma dupla... Em 2003, finalista de Libertadores, né? Contra o Só Boca, né? perderam pro Boca lá do Riquelme. Cara, era uma boa dupla. Era uma boa dupla. Mas eu achava Agora- o Alex que carregava mais essa dupla do que o André Luiz. Eu achava- Tecnicamente ele era superior, né? Eu acho que o Alex, ele era tão bom que ele conseguiu dar uma melhorada no André Luiz. Exato. O André Luiz era muito de altos e baixos às vezes, né? é. Às vezes ele... Mas era uma boa dupla. Qual é a nota? Eu acho que pra Qual é começar, a nota, cara, um Silvio? 6, né? Acho que começar com 6 Seis? ou 7. Acho que sim. Você, Wallace? Eu acho que pode ser por aí. Eu acho que tem um ponto também de que era uma zaga jovem na época. Eu até tava vendo aqui, o Alex tinha 20 anos em 2002 e o André Luiz 23. O que explica muito do trabalho do Santos em 2002, né? Da molecada era e tal. só um moleque. Isso mostra, e depois o Alex foi ter carreira na Europa, foi jogar no Chelsea. O Alex jogou final de Champions League pelo Chelsea contra o Manchester United. Então, cara, é um zagueiro que virou bastante. O 6 tá bom. Tá, 6 então tá bom. 6 pra Alex e André Luiz. Alex Silva e Miranda, OVS? Então, aí você tem o Alex Silva que, acho que aí também, a gente vai ver aqui alguns casos desse, de que um zagueiro melhorou o outro, né? Você tem porque o Alex Silva acho que nunca foi um excepcional zagueiro, mas nesse período, jogando ao lado do São Paulo, que quase sempre jogava com 3 zagueiros, a gente pegou aqui os 2 zagueiros mais, digamos, mais protagonistas, eu acho que o Miranda puxava muito a dupla pra cima, porque o Alex Silva acho que
sempre foi meio sujeito a chuvas e trovoadas. Mas acho que os dois formaram uma boa zaga ali, o Alex Silva mais no jogo aéreo, o Miranda mais com saída de bola, mais no combate de 1 contra 1. Acho que formaram uma boa zaga, mas eu acho que assim, o Alex Silva dava uma puxadinha para baixo. Pelo menos a minha impressão. Tá. Mas jogou muito no São Paulo ele. Nessa né? época, São Paulo, foi uma época que o São Paulo usou muito 3 zagueiros, né? Tinha o Então a Breno, gente né? poderia fazer, assim, algumas combinações e tal. A gente botou essa aqui. E aí, você vai com o quê aí, ô? Valas! Eu tava vendo aqui, porque eu tenho uma lembrança, o Alex Silva jogou no Flamengo também, e o torcedor do Flamengo, ele tem, por natureza, a sua megalomania, né? O seu desespero, e eu falo isso tá na minha casa. Posso falar isso com tranquilidade. Que tá Tem na lugar minha de casa. fala. Tem lugar de fala com relação a isso. E quando o Alex foi estrear pelo Flamengo, tinha um amigo meu que é o maior lunático de todos os tempos, assim, não existe nada que nem ele. Ele tentou me convencer que o auge do Alex Silva era superior ao auge do Puyol. Calma aí, que isso? Estreia dele 4x1 Atlético Goianiense. Tinha usado o quê, o amigo, quando disse isso, será? Não foi, não tava nem bêbado. Mas... Estreia dele 4x1 Atlético Goianiense contra o Flamengo dentro do Engenhão. Nossa Senhora. Mas eu acho até que o Alex Silva era bom, assim, mas eu achava ele bom zagueiro, eu não achei ele ruim, não. Mas cara, a gente tá falando do Miranda e no São Paulo era muito... Se você pensa o Santos de 2002, você não pensa em Alex e André Luiz. Quando você pensa em São Paulo, você vai pensar dessa zaga. Vai ser Alex Silva e Miranda, vai ser Alex Silva, Miranda e Breno, vai ser esses caras. Eu acho que tem que ficar uma nota à frente, pelo menos, se não 2. Alex Silva e Miranda, pelo menos na nota 7 eu colocaria. Você vai 7? Pode ser. Eu acho que André Luiz vai acabar caindo. Alex e André Luiz vão acabar caindo. Tá, então 7 pra eles aí. Vamos pra próxima, que é mais recente, né? Bastos e Barbosa, ô Valaci. Eu acho que acho que é uma boa zaga. Jogaram muito no ano passado, mas durou muito pouco, né? Não dá pra gente... Por enquanto, né? Ainda existe. Mas infelizmente somos presos a isso aqui que chamamos de tempo. Tempo e espaço. Que a gente que eu digo que você disse durou. Por enquanto é um tempo. Não, sim, né? sim, Por sim, enquanto tem é razão. pouco tempo de análise, né? Não, você tem absoluta razão. Mas o ponto não dá pra gente colocar numa nota de algo que durou pouco até aqui. É uma zaga que hoje nenhum dos dois consegue estar saudável no melhor dos seus mundos, o Bastos muito mais do que o Barbosa. O Bastos não joga desde a reta final, desde antes da final da Libertadores. Foi o Adrielson, não foi a final? Foi, ele machuca contra o Palmeiras no Allianz Parque. No Parque Antártico? Eu ia falar no Parque Antártico. Ele final machuca contra o Palmeiras no Allianz Adrielson. Parque, que é no jogo anterior à decisão. Isso. Então, eu acho que assim... E até hoje voltou no Campeonato Estadual, machucou de novo e tá até hoje. Então, eu acho que assim, eu não colocaria numa nota altíssima por causa disso, por causa do pouco tempo de casa, mas quando jogaram bem, jogaram muito bem. Foi a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro em 2024 com tranquilidade. Colocaria numa 4, 3, 4, E assim, começou o ano tempo. com o Bastos reserva, né? O Alter era o titular e o Bastos acabou... E o Bastos era um jogador meio contestado e depois provou que estava à altura do desafio. Acho que pode ser uma nota 4. 4? Talvez até 3, eu acho que vocês vão mudar depois dessa nota aí. Acho que vai acabar caindo. Porque tem muita gente... Muita zaga boa. Que é grande e boa aí. Chicão e Castão, VS. Mundial, né? Tem 2 aí de Corinthians, né? O Chicão e o Castan é o da Libertadores também, não é? Ou não? Chicão e o William... Não, Chicão e Castão eu acho que é da Liberta. Chicão e Castão. Chicão e William é o da Copa do Brasil. É da Copa do Brasil, é a que de sobe, antes. né? Com o Corinthians e... É a que sobe e que ganha a Copa do Brasil. Isso. Assim, eu acho que a zaga Chicão e Castan, ela era uma zaga muito boa para o que pedia também o Corinthians, né? De uma zaga que mantivesse a bola, que tivesse a capacidade de manter a bola. Era uma zaga muito boa no combate direto, apesar do Chicão não ser um zagueiro muito rápido. E acho que era uma zaga de um time que... eu não acho que o Corinthians era retrancado, mas era um time que tomava poucos gols. Era muito né? seguro. Muito seguro, Muito seguro. Ele não acha que ele era retrancado, até porque ele quase sempre tinha a bola, né? Então ele meio que se defendia com a bola, não era um time retrancado, mas era um time que marcava alto, por exemplo. Mas era um time muito seguro e acho que passa por essa zaga aí e uma zaga vitoriosa, né? Uma zaga que, aliás, é a zaga do último título mundial do futebol. Não, a do Mundial é Chicão e Paulo André. Paulo André já. André já verdade, tava, mas essa é da Libertadores, Essa é da né? Liberta, Chicão essa é e da Castan. Liberta, que é a zaga a zaga da libertação, né? Exato. Eu até não... Acho que sim, aquele Corinthians ficava bem com a bola, mas também era um Corinthians que sabia muito jogar sem a bola e ainda assim não ser pressionado. Então eles não ficavam tão expostos assim, porque eles tinham uma dupla de volantes que era muito boa, né? Ele à meio que frente se deles. defendia com a bola também, né? Sim, E aí, Wallace? Eu acho boa, muito boa.
Mas eu acho que eram dois jogadores que talvez estavam vivendo quase o seu auge ali, né? O Leandro Castan, o acho que Castan não foi pra Europa, né? Jogou na Roma. Joga na Roma bem, né? Foi muito Joga bem. muito bem na Roma Mas, também. cara, o futebol que foi apresentado ali durante a Libertadores dos dois foi muito forte. Agora, se a gente for pela parte técnica, eu fico na dúvida se o William não era melhor do que o Castan. Em termos de jogador, sim. Técnica. Era. Pô, o William Mas era um ganhou baita menos, de um né? zagueiro, mas ganhou menos, exatamente. Ganhou menos coisas Agora, importantes. engraçado que tem sempre o Chicão, né? Essa zaga é o Chicão com o Castan, é o Chicão com o William, é o Chicão com o Paulo André. Sempre tem o Chicão. Essa zaga ganha o brasileiro de 11 também, não é? A Chicão e o William? Acho que Chicão ganha. e Castan. Não, Chicão e Castan. Acho que Chicão e Castan. Eu acho que... eu tô tentando me lembrar que Chicão sim. Sim. Eu não me lembro se era Eu o acho que Castan. sim. Eu acho que era o Castan. Eu Tenho acho que era quase o certeza Castan. que era. Vai, qual nota aí, ô... Rapaz, Vala. eu acho que tem que ficar à frente de Alex. É isso que eu tô falando. Acho que o Alex e o André Luiz ficou muito alto. Acho que vai acabar caindo. Eles têm que ficar à frente, cara. Tem que ficar à frente. Porque, por tempo, por conquistas e por... Acho que até pelo que apresentou mesmo. O André Luiz e o Alex foram 2 anos. Difícil, cara. Eu colocaria... Dessas aí, com certeza eu colocaria Chicão e William como... Com certeza não, mas eu colocaria como a melhor. Eu gosto mais de Chicão e William. Tá, tu quer descer todo mundo? Não, uma Acho que eu não nota? desceria Alex Silva e Miranda. Desceria Não o Alex e o André Silva Luiz. e Miranda. Desceria Alex Silva... isso. Assim? E aí Fariam colocaria Chicão e William na Na 6. 6? E aí, vai ser isso? Chicão e Castan? Eu colocaria Chicão e William na 6, Chicão e Castan na 5. Pode ser. Pode ser. Chicão e Castan na 5, Chicão e o William na 6. Então vocês avaliaram mais aqui a parte técnica do que os títulos. Foi o que a gente falou aqui, Tá. né? Porque, no final das contas, é uma zaga... A zaga não ganha Eu jogo lembro onde sozinho, é que né? o William não sai? Não Tô pegando exatamente, tava procurando isso aqui. não Ele tem se na minha apo- ele se memória aposenta, não se pra onde aposenta? o Não William... é, eu lembro da Ele imagem... já aposenta ali? Depois eu acho que ele sai aposentado. Pode ser. eu Porque pegar eu não aqui. lembro Ele sai pra onde em vai. 2010. Em 2010 ele sai e se aposenta. É depois do Campeonato Brasileiro de 10, não é? Rapaz. No final de 2010, o William anuncia seu término como jogador, mas sua saída do esporte do Corinthians não dura muito, porque em fevereiro de 11 ele é apresentado como gerente de futebol. Sim. Ele vai ele joga no Grêmio até 2007, aí o Corinthians cai em 2007, né? Isso. E aí ele pega Ele a Série vem, B, vem Copa do comando, Brasil. nananã. É isso aí. Esse time da Série B do Corinthians era bizarro, era muito bom, cara. Vamos lá. Cris e Edu Dracena, ô Vitor Sérgio. Assim, o Cris era um zagueiro que durante um tempo ele era muito marcado por ser um zagueiro durão, um zagueiro violento. Depois ele melhora. Depois ele joga bem, vai para o Lyon, vira um jogador de seleção brasileira, até com qualidade, mas durante um tempo, o início ali, ele era tido como aquele zagueiro durão, aquele zagueiro... E o Dracena era o cara que ajudou o Cris a melhorar, né? Sim. Então, assim, acho que foi uma dupla muito importante do Cruzeiro. É a dupla campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro de 2003, né? Uhum. Daquele super Cruzeiro. Acho que era uma boa dupla. Pô, eu achei excelente. Acho que era um Cris mais rebatedor e o Edu Dracena com uma capacidade de sair jogando, de pensar, bom no combate. Era uma boa dupla. Era uma boa O Cris dupla. parou em Ainda tinha seleção, o né? Foi Luizão, pra né, Copa, não nesse- foi? Cris foi pra Copa de 2006, se não me engano. Acho que foi. Cris Acho que foi foi. pra Copa de 2006. Foi, acho que foi. foi. Ele era... Não, do Lyon. ele passa a ser um zagueiro constante de seleção brasileira ali por uns 2 ciclos. Eu acho que é uma boa dupla. Eu acho, inclusive, melhor que Alex Silva e Miranda, eu acho. Wallace. Eu acho... Eu tenho dúvida, eu acho que é mais ou menos por ali. Eu acho que Alex Silva e Miranda duplaça. Botar na 7? Junto? Eu acho que tem um ponto de que depois pode mexer. o Dracena é um cara... Tem caras que às vezes não são tão marqueteiros, né? O Dracena não é um cara muito marqueteiro, ou pelo menos não era na carreira dele um cara muito marqueteiro. Mas se você for pegar a carreira do Dracena, ele é muito pouco reconhecido mediante aquilo que ele ganhou. Vou até pegar aqui pra não ser injusto. Os títulos. O cara é campeão de Copa do Brasil na primeira passagem e com o Brasileirão que a gente acabou de falar aqui. No Santos, ele é campeão de Copa do Brasil, campeão de Libertadores, campeão de Recopa. No Corinthians, campeão de Brasileiro. No Palmeiras, bicampeão de Brasileiro. É um cara que tem uma carreira dos sonhos. E talvez não seja reconhecido como o zagueiro que ele foi de verdade. Ele era brabo demais. Muito brabo. Talvez até pouco reconhecido por isso, porque talvez não era um cara tão marqueteiro assim enquanto zagueiro. Mas eu colocaria juntos. Até aí eu vou parar na parte Com técnica. Alex Silva e Miranda? Tá. Porque acho que o melhor deles todos, dos 4, é o Miranda. Acho que, tecnicamente falando, a zaga do São Paulo tem o melhor zagueiro aí de todos, que é o Miranda nesse ponto. Com certeza. Tá. Então Com os dois certeza. estão na 7. Vamos pra próxima. Dedé e André Martins. Anderson Martins. Durou pouco tempo, né? Caraca, durou Dedé e muito Anderson tempo. Martins, famoso amor de verão. Já teve um amor de verão?
que dura pouco tempo e não marca... tive. Ah, você não é... Você não é... Não sou romântica. né? Você não é. Você Tenho não poucos romances na vida. Não tive. Esse aí de verão não tive. Mas eu já tive. E aí eu... O Anderson Martins, inclusive, o que aconteceu? Cadê? Ele teve muita lesão, né, Thay? Não, ele Cadê? saiu, Muita ele lesão. foi jogar... É, porque ele foi o Dedé jogar a gente no- lembra mais claramente. E eu depois lembro ele mais- voltou pro Vasco, foi pro mas não, Corinthians, ele mas não voltou, funcionou. Mas não E ele foi pro funcionou Corinthians, legal. é mesmo? Sempre foi Mas um não cara de muita funcionou lesão. legal. Jogou no São Paulo. Depois que ele volta do... Ele joga onde? Joga no Emirados Eu acho que ele Árabes? aposentou. Cara, Eu jogou acho que ele no São aposentou. Paulo. E aí depois Eu acho que ele voltou e aposentou não cons- depois do CSA. E ele não volta no mesmo nível, né? Não, ele teve muita lesão também, cara. Vasco, aí ele sai, volta pro Corinthians, aí é o Garafa. Então, ele um vai... Salau, Ah lá, ele tava no CSA. Vasco, São Paulo, Bahia. Ele vai CSA. pro Catar e depois joga no Catar, depois joga num clube lá. Joga em 3 clubes no Catar. Quando ele volta pro Vasco em 17, já não joga a mesma coisa. Pô. Vai pro São Paulo, vira mais banco do que... mais reserva do que... E para no CSA. Depois ele não voltou a mesma O coisa. Anderson mas- Martins de 2017, não sei se você sabe, é o time do Vasco que vai pra pré-Libertadores? Não, é o Vasco campeão da Copa do Brasil. De 17. Não, de Ah, de 17? Não, mas esse não é de dizer. Não, eu sei, mas é que o Valério falou que quando ele voltou pro Vasco, eu acho que foi em 2017, é o ano que o Vasco vai pra pré-Libertadores com o Zé Ricardo. Eu acho que o Anderson Martins joga bem, cara, nesse retorno dele ao Vasco. Não lembro da Eu- saída ó, do Vasco a Liberta. Eu acho que é isso. Eu tenho quase certeza, ó, Vasco, pré-Libertadores, Acho que é isso mesmo. 2018. Ele vai bem nesse retorno, ele joga pouco, mas Isso, ele vai bem. Olha lá. É isso, Aí ele depois, pega o Never... aí tem negócio de salário atrasado, ele assina, rescinde com o Vasco e vai pro São Paulo, e aí no São Paulo... Essa não- pré-Libertadores é a que o Vasco toma o gol do Jorge Wilstermann na Bolívia, no replay. Enquanto o Vasco tava no toma um gol no replay, replay, que todo mundo usou. Pô, só o Vasco toma um gol no replay, etc. Tava passando o replay de um gol e ele tomou o gol no... Exatamente. Assim, essa dupla ficou muito na memória do torcedor do Muito, Vasco, mas muito. durou um pouco tempo, né? É. O Anderson Martins chega do Vitória em 2011, é campeão da Copa do Brasil, briga pelo título brasileiro com o Corinthians até o fim, naquele, né? Tava Corinthians, Fluminense e Vasco brigando pelo fim, aí era uma dupla que funcionou muito, mas foi curta, né? Mas nesse período, cara, eram os dois técnicos pra caramba, jogando muito bem. Assim, num nível absurdo. Os dois jogando muito bem, né? O Dedé numa fase mágica e o Anderson Martins também no auge da carreira dele. Acho que ele nunca jogou tão bem quanto ele jogou em 2011. Eu acho que curta, tipo Bastos e Barbosa. É. Menos vencedora que Bastos e Barbosa, É. mas mais técnica. Mas Eu mais acho que Bastos e Barbosa, né? Acho que sim. Mas é que eu acho que talvez tenha que subir o Bastos e Barbosa Porque e botar você essa... E campeão esse de Andrés? Libertadores, cara. Sim, É, sim, de claro, Libertadores isso. e brasileiro. É. E brasileiro. E Dedé Ganharam os dois. e Anderson Martins na 3. Ganharam uma Copa Até do menos esse Brasil. bobear, porque eu acho que durou pouco também. É. Eles, enquanto dupla, duraram pouco, eu acho. Mas talvez 3, vai. 3, Se acho que precisar, tá depois bom. a gente... Porque, por exemplo, Dedé e Léo eu acho que vai ficar abaixo. Do Dedé e Anderson Martins. Eu também acho. É a Copa do Brasil de 18, né? Tão 17 e 18, né? É, 17 eu fui ver aqui. Era Léo e Murilo. A dupla de zaga. Na final, pelo menos. Grande era Léo. Léo e Murilo. Dedé e Léo, eu acho que, claro, foi uma boa dupla de zaga. Acho que na Copa do Brasil de 18 foi impactante. Mas eu acho que quando você pensa no inconsciente coletivo, de falar assim, cara, me fala aí a dupla de zaga do Dedé que ficou marcada. Ela veio o Anderson Martins. Por causa daquela temporada como um todo, eu acho que no Vasco, cara, foi uma dupla de zaga meio mágica. Assim, teve aquela atuação do Dedé contra o Neymar, que o Dedé para o Neymar e etc. Então, e eu acho que ficou mais marcado. Então, eu acho que o Dedé e Mas Léo o ficaram mais. Dedé e Léo não eram os do título brasileiro? Não, do brasileiro, deixa eu ver. Os dois títulos, Não, o Dedé acho chegou que depois no Vasco, ó. O Dedé, em 13, tava no Vasco, pô. Acho que não, hein? Ou foi 14 que ele... Eu- Ele vai pro Cruzeiro no meio de 13. É no meio de 13, ele é campeão em 13. tava 13 e pensando só em 14. 18. Eu acho, Deixa eu que, eu acho que essa dupla ganha os 2 brasileiros Então, e as 2 confundi. Copas do Brasil. Rapaz, Quer dizer, aí eu acho, não- que, eu acho que é de Dois 18. brasileiros? Eu acho que é de 18, o Dedé não joga porque tá machucado. É. Mas a de Não, 17 final de 18 ele joga. Joga? Final de 18 ele joga. Dedé e Léo. Com certeza. E Aí tem que pegar... Deixa eu pegar aqui, ó. Pega o brasileiro de 14, por exemplo. Tá. Eu acho que era Dedé e Léo, sim. Porque eu lembro... Engraçado, na minha cabeça ficou muito... Veio o Newton, mas o Newton era volante. Ah, sim. É. O Léo teve um ano... O Léo é a base do Grêmio, né? Teve um ano que o Léo... que o Grêmio foi, acho que vice-campeão brasileiro, 2008. E aí era um trio de zaga que tinha o Pereira e tinha o Hever e o Léo. E aí agora, toda vez que eu ouço o Léo Pereira, porque o trio de zaga era, você falava a escalação, Léo Pereira e Hever, era Vitor, Léo Pereira e Hever, aí você dava os laterais, né?
E aí, toda vez que eu ouço o nome do Léo Pereira, o zagueiro Você lembra Léo do Pereira, Pereira, eu né? lembro de Léo Pereira Hever. Porque era quase que uma pessoa só. O time mais utilizado em 2014, sim, tinha Léo e Dedé. Léo e O de Dedé, 13 ele é. chega no meio, o Dedé Ele chega no meio da competição. Mas ele o de termina 14 titular, eu acho. mas o de 14 tinha o Dedé como principal. Eu acho que é uma... É um bom ponto. Eu não Vai lembrava. ficar à frente não lembrava, de não. Não Dedé lembrava, e não. Anderson Eu Martins acho que tem que junto. ficar porque ganhou Tem que mais ficar. coisa, é. né? Não, eu não lembrava oficial. Não lembrava oficial. Porque ele ganha, acho que é isso. Vai pra onde? 4. Então, Quer 4, passar o Dedé e 4 Anderson base- Martins pra 2 e botar eles na 3? Bota na 4 junto com Bastos e Barbosa. Porque eles ganharam um brasileiro e uma Libertadores, mas o Dedé e Léo durou mais tempo, né? Tá. E era uma dupla muito boa. Aí depois o Dedé começou a se machucar e aí parou, né? Durval e Igor. O Igor é a dupla campeã da Copa do Brasil de 2008. de 2008. Né? É. Eu tava até dando uma olhada aqui. Durval sorridente. Eles ganharam o campeonato tricampeões pernambucanos, 8, 9, 10. E Copa do Brasil de 2008. Cara, eu acho que tem uma Copa do Brasil pra chamar de sua, né? E você ganhar uma Copa do Brasil pelo esporte, eu acho que é algo muito relevante, cara. E o Durval, e aí agora a gente vai falar da parte técnica, o Durval que, como ele era muito caladão, assim, ele não era um cara de falar muito, talvez passava a sensação de que era um zagueirão meio porradeiro só, e não é verdade, era um Não. bom zagueiro. Não, era um bom Tecnicamente falando, pô, tanto que depois ele foi pro Santos, foi relevante. Eu gosto muito do Durval, cara, gosto muito dele mesmo. Dito isso, Vessi. Dedé Anderson Martins é campeão de Copa do Brasil, né? Que a gente falou. Campeão da Copa. Dedé e Anderson Martins, campeão da Copa do Brasil também, pelo Vasco. É o Durval time e de Igor 2000 e... Assim, ele marcou muito na carreira, na vida do esporte, né? Mas eles estavam em 2017, não, né? No 2014, no título da Copa do Nordeste. O Durval tava, né? O Igor, O Durval acho tinha vontade, mas que o não. Igor acho que não. Eu acho que entrar numa 2, né? Acho que vai entrar 2? numa 2, é. O Wallace pega O 2? Igor não tava oficial, Não tava, tá? não Ele tava, tinha ido é. pro Botafogo de Ribeirão. É. Pode ser. Eu acho que é isso. Quando você pensa, você não vai. Quando você pega as principais zagas, você não vai botar Durval e Igor, apesar de ter sido uma baita de uma zaga. Porque eu acho que é isso. Tem uma Copa do Brasil, parecido com o Dedé e Anderson Martins, mas eu acho que o Dedé era um zagueiro de um nível, naquele momento, Sim. muito alto. Zagueiro de seleção brasileira. Então, 2 pra Durval e Igor. Vamos lá, mais uma com o Edu Dracena agora. Edu Dracena e Durval, que Eu acho também essa uma zaga apareceu agora braba. há pouco. A zaga braba, né? Acho essa Campeão zaga de Copa muito do boa. Brasil, vários títulos paulistas, campeão de Libertadores, né? E de Recopa Sul-Americana. Mas o Santos era um time também que tomava bastante gol, né? Se eu parar pra pensar. Mas também era o esquema, né? Fazia parte do risco, né? É. Acho que é uma grande zaga. Uma zaga muito vitoriosa, uma zaga que se completava, né? É. O Dorival, o Durval, muito sério, mas também com uma habilidade. E o Edu Dracena, um zagueiro, sempre foi muito técnico. E ganhou bastante, né? Copa do Brasil, Libertadores e alguns paulistas. Eu acho que as duas da 7, eu botaria na 6, eu acho. Na 6? Não sei, cara. Porque o Cris e Dracena... porque é mais vencedor do que É que Cris e Dracena. eles ganharam bem mais do que o Chicão e o William. né? Verdade. É. Inclusive, os que estão na 4 ganharam bem mais do que o Chicão e o William, né? Uma Copa do Brasil e uma Série B. Eu acho que esse Chicão e o William Ficou alto, né? tá alto, é. Ficou alto. É que a gente passou muito na parte técnica, né? Mas eu acho que ficou alto mesmo. Ficou alto. Querem trazer pra onde? Chicão e Acho que William? a A Chicão cinco? ainda tem que descer. Ou 4? A gente tem que descer. Desce os dois Chicão, e bota esse Durval e Dracena em... E subir os dois da 4. Barbosa e Basta. Barbosa Pode e Dedé e Léo, né? Aí- Ou principalmente Dedé e Léo, acho que tem que subir. Dedé e Léo tem que subir. Pra onde? Pelo menos pra 5. Tá. E Bastos e Barbosa, vocês também querem mexer? Durou muito pouco, cara. por enquanto, Até por eles têm enquanto durou pouca muito coisa, pouco. né? É. Tá. Mas será que o do Dracena e do Durval não foi melhor que Cris e do Dracena? A melhor dupla do Dracena, quando você pensa na cabeça, eu acho que é o Durval, não é? Quando eu penso na cabeça, é a dupla do Edu Dracena. Puta, eu acho que eu eu acho fico que é no Cris. Cris e Edu É? Dracena. Eu acho que eu vou do Durval. Cris foi jogador de seleção brasileira É. e tudo. Tá bom. Cris que era é muito isso. bom zagueiro. É. Era bom. Vamos lá. Pra mim, segura pra Aí 10. é a primeira que a gente tem que segurar pra 10 aqui. Segura pra 10? Segura pra 10. Segura. Ai, que bonitinho. Quando você pensa em duplas de zaga Pô. do futebol brasileiro, você tem que pensar em Jeromel e Cânimo. Com certeza. Os caras Acho torceram bom pro outro. mesmo. Senão ia ter briga aqui. Caraca, é verdade. Eu, hein? Hoje, Verdade, hoje né? é diferente. Hoje não pode elogiar o Santos, tem que elogiar o Grêmio. Gil e Felipe. Porra.
Acho que foi boa, mas durou pouco Brasileirão também, de né? 17, né? Brasileirão 17, E vou te os falar, dois jogando muito, O mas... Felipe é Brasileirão de 15. 15, perdão. 15, Isso. é verdade. 17 era Balbuena Balbuena e... Quem é o outro? Gil. Gil, Não. pode ser? Pablo. Balbuena e Pablo, exatamente. Pablo que foi pro Corinthians, pro Flamengo. Depois do Botafogo. Foi bicampeão de Libertadores sem jogar. Não posso dizer o que o Pseu tá falando aqui no meu celular. O Pablo tem essa questão aí que o Pseu tá falando mesmo. Cara, o Felipe já tava. Acho que ninguém via todo o potencial que o Felipe tinha no Corinthians até o Felipe virar Até o Tite falar, bancar e falar, esse cara aí vai jogar, ótimo lado esquerdo. O Tite falou Até isso já uma vez em aposentou agora, né, o entrevista, Felipe? Aposentou falando que recentemente. o Felipe era um avião no treino, assim, fisicamente falando, era uma imposição bizarra, que ele mesmo, tipo, era reticente em Isso. colocar o moleque pra jogar, só que, cara, os treinos... E é isso, né? O jogador às vezes ganha vaga no treino, às vezes a gente não vê. E Felipe ele nos vem do treinos- Bragantino por indicação do Carilli. Chega ao Corinthians em 2012 e é isso, demora um pouco a ele ter a oportunidade e tal. E vira titular aí nesse Corinthians de 15. E aí, vai pra onde? Ganhou, foi terminar ganhando La Liga, né? Pelo Atlético de Madrid também, É. foi Não, ele mandou Mas bem pouco depois também, quando né? saiu. Eu acho pouco. tempo. Eu acho que Agora, estaria é brabo. junto com Dedé e Anderson Martins ali, por ali. Porque é muita zaga boa, Anderson, mano. É muita muita zaga zaga boa. boa que a gente tá analisando hoje. Tá, então nota 3. Pode ser. Tá. Agora eu quero ver. Vai segurar também? Gu Gomes e Luan. Dos Libertadores, né? Aí você tem 2 Libertadores do Gustavo Gomes e Luan e 2 brasileiros de titulares de Gustavo Gomes e Murilo. São os dois que estão ali lado a lado. Eu acho que os títulos pesam mais para Gustavo Gomes e Luan. Qualidade de zaga, eu acho que era mais seguro Gustavo Gomes e Murilo, né? Puta, eu acho que o Luan ele tem erros que as Muito pessoas pontuais, lembram né? muito, exatamente, muito Pontuais, mas graves, né? mas eu acho que ele jogou muito bem, ele cara. jogava bem. O Luan Jogava muito bem. tem uma percepção de que o Luan era um zagueiro bagre, assim, um zagueiro... Que não é verdade. Que não é verdade. Não é verdade, mas o Murilo é mais zagueiro que É que ele. o Luan, eu acho que ele também falhou acho. em momentos decisivos, enfim. E aí as pessoas... É isso, ele fazia umas merdinhas. Mas ele não é bagre. Não, acho que é a mas leitura mas correta. é incomparável. Acho que o Murilo é bem mais zagueiro que o Luan. também acho. Mas e aí, as conquistas de Hugo Gomes e Luan são maiores que as conquistas de Hugo Gomes e Pra Murilo. mim, a maior nota tem que ser Gustavo Gomes e Murilo. Eu também Acho que é uma zaga melhor. Tá, então, Zaga melhor. qual é? Eu iria de 8 para Oito. Gustavo Nota, Gomes e esse Murilo Perfeito. Tá... e E 7? 6 para 6? Gustavo Gomes e Luan. Rapaz. 2 Libertadores, Pô, pesa, né? 7. Duas Libertadores. tem que ser um 7. 7, então 7. Fizeram o final de Mundial, mas aí conta contra o Luan, no caso. A final do Mundial. Indy Bolívar e Indy Fabiano Heller. Vamos Indy Bolívar, eu pensar acho- nas duas aqui. Cara, o que o Índio fazia... Assim, óbvio que a gente tá falando de zagueiro, então a questão defensiva ela é muito importante. Mas o que o Índio fazia de gol no segundo pau... Pela mãe do guarda. E outra coisa. É muita Era um coisa. zagueiraço, pô. E outra Zagueiraço, coisa, senhora. eu até falei no programa que a gente gravou sobre subestimados, que eu não sei se já foi ao ar ou não. Não foi ao ar ainda. Eu falo assim que o Índio era um cara subestimado. Se você pega todos esses cortes aí, vira e mexe jogador que fala qual o zagueiro mais difícil que você enfrentou, não sei o quê, o Índio é citado direto. Não, muito duro jogar contra ele, que ele te dava porrada, e a arbitragem não via, e ele tomava a bola, ele chegava primeiro, ele ganhava no alto. Num tempo que não tinha VAR, né? Então assim, cara, O Índio era o malandro. Índio é muito falado, o Índio é Malandro da muito bola. colocado. Eu acho que em termos de títulos, os dois ganharam mais ou menos a mesma coisa. O né? Índio e que o Fabiano Índio Heller ganhou o Mundial. Ganhou o Mundial. Que é e o muito outro impactante. passou vergonha lá com o negócio do coisa. Mazembe. Mas eu acho a zaga Índio e Fabiano Heller mais zaga. Eu acho que o Fabiano Heller, por ser um canhoto também, ajudava nessa saída de bola Sim. pelo lado esquerdo também. Eu também acho. Eu acho que passa mais segurança. Eu acho que Indy e Fabiano Heller, cara, você... E aí, não só a parte tática, não só a parte técnica. O desafio que você tem de parar o Barcelona do Ronaldinho Pô, é brincadeira. era brincadeira e os caras pararam. Pega o jogo, já falei isso em outro de 0 a 10. Pega o jogo. O que o Ceará Chelsea... jogou muito bem também. Naquela... Não, ó. O que o Cássio faz contra o Chelsea em 2012, o que o Rogério faz contra o Liverpool em 2005, o Klemer faz, mas não faz na Nesse intensidade contra o nível. Barcelona. Não. O Klemer, a atuação do Klemer é uma grande defesa numa chute de mão cruzada do Deco e tem uma outra defesa cara a cara do Ronaldinho. E isso a gente não tá querendo dizer que o Klemer falhou. É que o Barcelona não produziu tanto assim. Não, né? o Barcelona produziu Ele muito teve menos. muita bola, teve muita posse, mas não gerou tanta oportunidade, graças, acho que, ao bloqueio do Inter. Total. Eu acho a zaga Índio e Fabiano Heller melhor que a zaga Índio e Bolívar. Eu acho que Apesar Índio e do Fabiano Bolívar Heller- ser mais técnico do que o Fabiano Heller. Fabiano Heller. Eu acho ele mais técnico.
mas eu acho essa zaga mais zaga. Entre o Fabiano, pra mim, é 8-9, pô. É. 8 ou 9? 8-9. E o 8 pra Índia e Fabianelli? E o E outro pra ganhar? botaria na 6. E agora, 6 pra pra Índia e perder? Bolívar? É que o índio, eu acho que tem uma questão que contou contra o índio em vários momentos. Tem um barulhinho, né? Cara, eu acho que tem um rato andando aqui em cima que a qualquer momento ele vai cair, tá? Não Informo. sei se é rato, não sei se é um Mas- inseto. Tem um... É morcego. É morcego. É morcego. Oficial. É morcego. É morcego, oficial. Não é morcego. É morcego, oficial. Ouve o barulho, pô. Não tá pelo microfone, a gente vai seguir a Não vida, tá? tá tudo bem, não. É só um ponto que eu acho que conta. Cara, é o teu programa. É o único, vai ficar marcado. Tem um ponto Talvez que se não for contou. algum curto, alguma coisa. Não. Se explodir, aí vai ficar um pouco complicado. Barulho de bicho, pô. Por que isso? A empresa do Batman. Só... Não pode nem fazer mal a você. Não Porque pode. em vários momentos paga a conta. Exatamente. Nossa, o que aconteceu, cara? Não, mas fez um barulho maior. Tá, não, tá tudo bem. Vai, Seguir. vamos em frente. Pra atacante, a galera gosta do jogador raiz, do que faz night, do que nananã. E pra zagueiro, eu acho que as pessoas têm menos esse Mas ele era meio olhar e caladão tararau. também, né? Isso ajudava, tu acha que não? Não no Rio Grande do Sul. Ah, pelo menos a percepção aqui é que ele não era um cara bocudão. Tá doido. Era? Nossa senhora. Provocador? E era tipo... da balada. E era Viva muita la vida? coisa. Viva la vida? É, Bizarro, como a super. percepção ela é... E outro Muito. tempo também, né? Era outro tempo. É outro tempo. Era outro tempo. Leandro Eusébio Gum. Campeonato Brasileiro de 2010, né? 10 e 12? 10 e 12, eu acho. É. Acho que 12 ele tava. 12 também Assim, tava. era uma zaga meio contestada, porque acho que nenhum dos dois ali são muito técnicos. Muito técnicos. Mas eles zagueiravam muito bem, cara. Durante anos ali, eles formaram uma dupla de muita identificação no Fluminense. Acho que, assim, na parte técnica, fica abaixo de várias aí. Porque acho que nenhum dos dois eram zagueiros técnicos, mas eram zagueiros cumpridores ali, Sim. zagueiros fortes. Então, assim, acho que... Mas eu acho que ele, por exemplo, perde... Essa zaga, pra mim, perde pra todas que estão no 5. Todas. Acho que todas que estão no 5, tecnicamente falando, são melhores. perde pra todos. E talvez as duas da ganharam, 3. tirando o Chicão e o William ali, ganharam mais ou menos Acho que o a Chicão mesma ele vai coisa, acabar né? caindo, acho que realmente pela questão das conquistas, apesar de ser uma zaga muito Muito boa. técnica. Mas talvez vai ter que cair por essa questão das conquistas. É. Porque realmente ganhou pouco, né? Você ganhou uma Série B e uma Copa do Brasil. Eu trocaria... William, então vai tirar aí? Meter pra 4? Vai ter que cair. É. E aí voltar Leandro Mas eu acho que Leandro Eusébio Eusébio Gum não assim? seria 5, não, mano. Eu acho Dedé e Anderson Martins uma zaga tecnicamente melhor do que Leandro Eusébio Gum, que Também, eram mais com certeza. vencedores. Esse é o ponto. A gente vai levar mais a questão da vitória, do título. Eu acho Ou a que pelo técnica. que tá aí, cara, a gente que eu vai acho ter que que descer duplas de Durval zaga- e Igor e vai ter que botar esse Leandro Eusébio e Gum na 2. É que eu acho que duplas de zaga também tem que ser uma coisa que você lembra daquela dupla, né? Não esse jogador era muito bom. Aquele, acho que a dupla. A dupla você tem que como- lembrar da dupla como dupla. O que um ponto que Leandro Eusébio e Gum conta positivamente Conta pra eles. positivamente Sim, sim. pra eles. Conta pra nota aí. Exatamente. Talvez até mais do que o Gil e Felipe. Sim. Mais do que o Gil e Pode ser, Felipe. pode trocar. Pode trocar. Gil e Felipe pra 2 e Isso. Leandro Eusébio Gum Isso. pra 3. Era uma dupla que ficou durante Aí. muito tempo que você falava, né? Leandro Eusébio e Gum, Leandro Eusébio e Gum. Leandro Eusébio. Eusébio. Leandro Eusébio e Gum. Lugano Bravo. e Fabão, Bravo. rapaz. Aí é zagaça. Campeão paulista, da Libertadores e do Mundial, né? Então, assim, Que era o terceiro zagueiro, era o Era Ed Ed Carlos. Carlos. Ed Carlos. Ed Carlos, que já era bem Que abaixo. baixava um pouco a parada. Que baixava um pouco. Então, mas acho que essa dupla aí era uma dupla fenomenal, cara. Mas quando você pensa, eu penso mais 3 zagueiros, né? Eu também. Porque a época do São Paulo é uma. É isso. Você lembra desse São Paulo aí desse jeito? Pô, mas é muito vencedor. O Lugano era muito zagueiro. Não. O Lugano era muito zagueiro. Eles são muito bons. Nossa senhora, cara. Cara, é difícil esse. Lugano saiu, todo mundo queria ter no time, né? Sim, Nó. total. Jogar contra é insuportável. Insuportável. E eu, assim, Eu tava vendo aqui, o Lugano ganha até o brasileiro de 6, né? ganha o brasileiro de 6 e você vai embora. Vou pegar a data. Tem que ser 9, né, cara? Acho que tem que ser 9. Tô apavorado com esse bicho aqui. Tem que 9? ser 9, cara.
Era uma senhora zaga, né, cara? E quando você pensa nos grandes zagueiros do futebol brasileiro, vai ter isso aí, mano. Não, é Mas verdade. embora a técnica do Fabão não fosse das maiores, muito pelo contrário, né? Fosse até um zagueiro bem limitado. Eu Bota acho na que... 9 e depois precisar a gente mexe. por exemplo, Assim, essa que vem na sequência, tu pensa em dupla de zaga. Hever e Leonardo Silva. Eu acho que ou é 9 ou Então segura pra 10. Eu acho que eu seguraria. Vai segurar a Acho que regra? Ou é seguraria pra 9 10. ou segura. Eu seguraria pra 10, Hever e Leonardo. Porque assim, é uma Grande fase Hever. muito vencedora Também do foi Galo, né? bom naiteiro. É uma fase muito vencedora do Galo, né? De Libertadores, 2 Copas do Brasil, uma delas, gente, foi eleita aqui a Copa do Brasil mais incrível de todas. Exatamente. Porque, você tira o Flamengo, tira o Corinthians primeiro, né? Naquela virada de 4-1. vira-volta, com Depois tira o reviravolta. Flamengo no mesmo cenário, depois é campeão em cima do Cruzeiro. E quando você pensava nesse time, você pensava a partir de Hever e Leonardo Silva. Então, E tem que segurar. decisivos, o Léo fez gol decisivo, o Hever fez gol decisivo na sequência, campeão da Libertadores. Eu acho que tem que segurar mesmo. Então ficam ali junto com Jeromel Kahneman depois pra pensar lá em 10. Rodrigo Caio e Pablo Mari. É amor de Também é verão uma isso aí. dupla curta, Essa né? é amor Amor de verão, verão. também. Dura Amor de 6 meses. verão. Durou 6 meses. Nossa, 6 meses, é mesmo. 6 meses. porque Até o menos. Não é nem um Mari ano, chega- né? Parar pra pensar, até menos, porque se você pegar Flamengo e Emelec, o jogo da volta é Tuller titular. O titular é o Tuller, Nossa senhora. Matheus Tuller. Sim, sim. É o Tuller. Tanto que ele perde o gol sem verdade, goleiro. Tuller. Hã? É verdade, porque ele foi inscrito pro jogo pra rodada seguinte. Dura pouco. Mas ele já estava jogando no Brasileiro, por Já. exemplo. Por exemplo, Então, eu acho que assim, eu acho que a gente, pelo que tá aí, eu acho que a gente deveria subir o Gomes e Murilo para 9, Gu Gomes e Murilo pra 9. subir Gomes e Luan para 8 e botar Marica, Rodrigo Caio na 7. eu acho que durou muito pouco, velho. É? Acho que durou muito pouco. 6 meses. Tá. Mais 6 meses de Liberta e de brasileiro, pô. Mas é meio Bastos e Barbosa. É meio Bastos e Barbosa. Que era a mesma Mas coisa. eles eram muito Mas melhores. eles melhores, né? Tecnicamente melhores. melhores. Principalmente o Rodrigo Caio, né? Mas que ele é uma- mete 6, então, não? Bota na 6, pode Que ser. é o Daí vai ter- grande, senão vai ter 3, pô. o grande milagre do Flamengo de 2019, a gente já falou em outros momentos É o aqui. Rodrigo Caio ter jogado Rodrigo Caio jogar 60 jogos. É. Acho que é a grande questão do Flamengo de 2019 foi essa. É um ano abençoado pro Flamengo mesmo. O Rodrigo Caio jogou 60 Não, e jogos. o Pablo Mari durou muito pouco também, né? A gente parar pra pensar, foi um cara que rapidamente já foi. Ele foi pro Arsenal, né? No ano seguinte. Mas tecnicamente falando, é um negócio meio inexplicável mesmo, né, cara? Vem um espanhol da segunda divisão da Espanha, vira titular, cara. A relação dele com a torcida do Flamengo era muito próxima, se apaixonou pelo Brasil. E até hoje, se você parar pra pensar, deve estar dando dinheiro pro Flamengo. Toda hora sai uma notícia. O Pablo Mari rende mais 2 milhões pro Flamengo. Toda hora sai isso aí. Aí é bom. Ronaldo Angelim e Fábio Luciano. 2008, né? Então, durou pouco. Durou Ganhou muito pouco, um né? estadual só. Pô. Ganhou só um estadual, porque no Brasileiro o Fábio Luciano já tinha aposentado. Mas foi uma zaga que ficou muito na memória do torcedor. Quem Cara. tava em 2009? Era David Braz e Angelim, teve o Álvaro. O Teve o Álvaro também. no jogo do título, o Álvaro contra o Grêmio, o Álvaro estava suspenso, se eu não me engano. Mas virou o segundo turno, a arrancada do Flamengo era Ronaldo Angelim e Álvaro. E aí no jogo decisivo joga o David Braz no lugar do Álvaro, que faz o o gol. Álvaro estava suspenso e ele faz o gol. O gol do 1-1, né? Que o Grêmio Álvaro era tava bom ganhando. zagueiro também. Álvaro era bom zagueiro. Batia, Muito nossa triste senhora. aquele. Nossa, O quê? um horror tomar aquela virada. Mas eu acho que é Rende um isso. montão de meme até hoje. Nossa senhora. Cara, mas a partir do princípio que a gente usou tanto conquistas, essa zaga vai ter que ser o zero. Vai ter que ser, Vai ter que ser o vai zero. ter que ser o 0 mesmo. Porque a gente levou em consideração Ganhou um muito estadual, conquista, né? pô. Não, e é isso também, não é um tempo longo, né? Durou pouco, né? É um tempo curto também. Eu acho que é pouco, né? embora o Fábio Luciano tenha vindo do Flamengo e gerado uma identificação inacreditável, Sim. até hoje, torcedor do Flamengo fala, o capitão, não sei o que, né? Mas durou pouco e ganhou só um estadual. Então acho que tem que ser o 0. Eu Então, acho zero. É que tem um vídeo do Fábio Luciano no Flamengo, que é ele no meio da torcida. A torcida vai fazer um protesto e ele vai lá no meio e bota o dedo na cara dos caras, dos torcedores, e fala, tem que parar com essa porra. E aí isso eu acho que gerou também, fora o campo, né? Que o Fábio Luciano foi muito bem, mas gerou essa coisa do capitão no Flamengo e tal. Que Sim. se Só manteve. trazendo, são 3 estaduais, tá? O Fábio Luciano pelo Flamengo ganhou 3 estaduais. 7, 8 e 9. 7, 8 e 9. Mas acho que abaixo ali do que... É o único que ganhou só estadual aí, né? Eu acho que Por foi o exemplo. Brasileirão, eu acho que 7 e 8, Ronaldo Angelim e Fábio Luciano, é a campanha de recuperação no Brasileiro de 2007. O Flamengo estava na zona de rebaixamento para na Libertadores de 2008. Em 8, é um bom ano, o Flamengo chega a liderar o Campeonato Brasileiro em alguns momentos.
Mas eu acho que era isso. Não tem uma grande conquista. Pô, Durval e Igor, você ser campeão de Copa do Brasil com o Pelo esporte, esporte, é muito grande, pô. Muito grande. isso. Thiago Heleno e Léo Pereira. Sul-Americana, Boa né? zaga. Boa zaga, Sula e tá? Copa do Brasil, não? Deixa eu ver. Acho que Copa do Brasil Copa do também. Brasil... Copa do Brasil também. 2019. 19, não é? 19. 19. Copa do Brasil, pô. Uma bela dupla. O Thiago Heleno é um dos maiores Thiago jogadores. xerife do negócio, né? Hã? Manda e desmanda. O Thiago Heleno é um dos maiores jogadores. Está na seleção do Atlético de todos os tempos, merecidamente. E o Léo Pereira virou um jogador que complementava o Thiago Heleno. O Thiago Heleno é meio rebatedor, né? E faz bem isso, não estou criticando, não, Sim, mas é meio característico. rebatedor. O Léo Pereira virou um cara de uma saída de bola, por isso que até que o Jorge Jesus pede a contratação dele, pela capacidade de saída de bola. Os dois formaram uma excelente dupla pro Atlético E Paranaense. de títulos relevantes. Eu tô assim. vendo aqui a final do... Tô pegando pra ver, porque a final, os dois jogos, quem joga é o bom Robson Bambu. Nossa, é mesmo, o Léo Robson Pereira Bambu. e Robson Bambu. Aí a semifinal, Perninha mais fina da história. quem joga a semifinal é o Halter, do título de 19, né, que eu tô falando. Quem joga o Halter e Robson Bambu. Então, Thiago Heleno e Léo Pereira, pelo menos da semifinal pra frente, não jogaram os jogos da Copa do Brasil. Acho que isso é um... Eu tava olhando aqui. Ó, das quartas de final pra frente também não. O Thiago Heleno tava machucado? Eu tô achando que talvez seja sul-americano machucado só. ou- Não, sul-americano pode ser... Não, mas suspenso... das Semi- quartas pra Não, frente, teve o né? negócio jogou. do doping, não sei se é nessa época. Ah, é verdade. Ele teve um negócio do doping que o Atlético fez cagada lá e... É verdade, é verdade. Olha lá, Atlético confirma doping de Thiago Heleno e Quando Camacho é? a partir do dia 13 de maio De 19? de 19. Então é isso isso. aí. E se você Então é pegar E aqui, ele fica até o fim do ano. as oitavas de final contra o Fortaleza É isso, já são a partir do dia 16 de maio. Então ele não joga a reta final Ele da não Copa joga do a Brasil final de da Copa do 19. Brasil. Ele é campeão, Então mas é não da joga. Sula. É da Sula. Que é 18, né? É. Sula. Tem 18 e tem a do Bragantino, que foi 21, né? A final contra o Bragantino. Mas o Léo Pereira não tava mais. É verdade. Eu vou sugerir aqui o seguinte: subir o Dracena e o Durval para 7. Dracena e Durval. Subir o Dedé e Léo para 6. Subir Eu trocaria o Chicão e o Castan Por quem? pelo outro Thiago do Heleno. Chicão. Não, pelo outro do Chicão. Chicão e o William. Trocar. E subiria o Basto e o Barbosa para 5, botaria esse na 4. Então ele quer trocar os Chicão. eu trocaria e o William os dois pra Chicão, 4 porque eu- e Chicão e a Castan pra 5. Porque ele é da Libertadores e tudo. Tá, E isso levou subiria em Basto e consideração o Barbosa também para 5 e botaria Thiago Heleno e Léo Pereira na 4. Pô, eu acho que as duas da 3 são maiores. Acho que são mais marcantes. Você ganhar 2 brasileiros, como o Leandro Eusébio Bigum e o Dedé e Anderson Martins, Pode tudo bem ser. que foi só uma Copa Então do bota Brasil. pra 3. Botaria Bota pra... pra Então 4, troca o quer dizer. Leandro Eusébio e o Gum. Ponto, tá bom. Botaria os dois da 3 pra 4. Eu não trocaria o Dedé e Anderson Martins, não. Não? Eu trocaria. Eu acho que é mais marcante. Aí agora é contigo, Pode Machão. ser. Agora você que resolve. Decide aí, Dedé e Anderson Martins. tava com a vida 3 ou mansa até 4? agora também. Não fez... Porra. Eu tô num Dedé e Anderson... Na comparação aí, eu acho que tem que ser 3. 3? Eu também acho. Dedé e Anderson Martins, Isso, 3. pronto. Levando em consideração quem tá por ali, eu acho que eles têm que ser 3. Tá. Thiago Silva e Luiz Alberto. 2008, né? Liberta de 2008. Copa do Brasil 2007 Isso. e a campanha fantástica do Flu na final da Libertadores. Então, era uma dupla... Maior disparidade daqui entre jogadores. Não que o Luiz Alberto fosse ruim. Não, o Luiz Alberto então. era bom zagueiro. mas- Mas estão falando do Thiago Silva. É que o Luiz Alberto, assim, ele, ao longo da carreira dele, ele tem alguns percalços ali. No final, acho que ele tinha virado... No final, ele já era um zagueiro bom, um zagueiro confiável. Mas o Thiago Silva levava todo mundo ali. Ele levava todo o sistema defensivo do Fluminense naquela época, né? Não à toa ele saiu daqui direto pro Milan, né? Quem eram os zagueiros, os laterais dessa época do futebol? Mariano. Era Júnior César. Júnior César na lateral Júnior esquerda, com César. certeza. Júnior César na Júnior César esquerda não. e na direita, eu não lembro Deixa eu quem ver. era. Não sei se era o Mariano. Júnior César que depois vai pro Galo. Campeão de Liberta com o Galo, jogando na final porque o Richarlison O Richarlison tá tá suspenso. suspenso. Eu não me lembro quem era o lateral direito dessa Libertadores aí. Deixa eu pegar aqui, tô pegando. Mas era... Gabriel, pô. Gabriel, Gabriel, exatamente. Bubela. Gabriel que Gabriel, é fala que verdade. tecnicamente foi o melhor jogador que aconteceu na história do futebol, na cabeça dele. Grande Gabriel. Agora, então ganhou uma Copa do Brasil, que vou colocar na 4 ali. Com o Chicão e Não, o mas William. é que com o Léo. acho que Dedé e Anderson Martins foi uma zaga... Marca mais, é isso que eu tô falando. A gente para para pra pensar nessa zaga. bota na... Mas é que o Thiago Silva puxa Por muito isso que eu tô falando, alto, sobe o né? Dedé e Anderson Martins e bota lá na 3, pô.
Porra, mas Thiago Silva... É. Thiago Silva puxa muito esse Pô, mas negócio. como dupla, você falou Mas sobre isso. vencedor, mas Não é nem dupla vencedor. e vencedor, Mas quando você para pra pensar em dupla de zaga, Não. as grandes duplas de zaga do Thiago Silva, você não vai lembrar de Thiago Silva e Luiz Alberto. Não. Ah, pô, Apesar de ter sido mas aí boa. também, aí, coitado do Luiz Alberto, né? O Mas Thiago Silva jogou, porra, no mundo. É verdade. Aí, Mas quando você difícil pensa pra em ele. Dedé e Anderson Martins, você pensa numa zaga bizarra, pô. Sim. É. Tá, então vai, Anderson Martins pra 4. Tá bom. E deixa aí Thiago Silva e Luiz Alberto na 3, junto com o Thiago Helena e Léo Pereira. Agora eu quero ver quem será a dupla de nota 10 aqui. Eu acho- Jeromel Kahneman, Hever e Léo Silva. Eu acho que se a gente falar o que a gente norteou nesse programa aqui, eu acho que quando a gente lembra de dupla de zaga desse período, a gente lembra Jeromel e Kahneman. Óbvio. Aí não tem o que fazer. É, eu acho que aí não Aí não tem o que fazer. Dei muita sorte de estar nesse programa aqui hoje. Cara, Cara, que olha, caralho, né? que É cagada. a primeira tá vez que o vendo? Grêmio ganhou Tem 0x10. tem morcego, mas tem também Jeromel e Kahneman na nota 10. Tá Caraca. pensando o quê? A da Eu, gente- hein? Aí. Cara, fala a verdade. Foi tu que sequestrou o Jorge Igor, deixou ele lá, Botei uma água muito gelada que acabou com a garganta dele. e aí tu veio hoje. Deixa Tá eu ver doido. aqui se tem alguma barbaridade aqui. Acho que é isso. Ah, é difícil, cara. Esse é um programa muito difícil, cara. É, porque Hever e Léo Silva é uma baita dupla, porque mas você tem que Jeromel misturar e muita Kahneman coisa. é vencedor, montão de título gaúcho, Isso. campeão da Copa do Brasil, campeão de Libertadores, jogando demais. Brigando se por complementam, Isso. né? Jeromel, um craque da zaga, a gente pode dizer assim, o Kahneman Rebate, rebatedor, bate pra caramba. Então, assim, cara, é muito marcante. E muito né? longa, né? E muito uma longa. dupla que durou Ficaram muito tempo. durou muito tempo. Ganhou que Recopa agora- também, não ganhou? Sim, Ganhou Recopa. sim. Então, assim, cara, é A única muito... dúvida, eu tenho uma dúvida com o Dracena e Durval. Confesso. Talvez não merecesse subir esse Dracena e Durval, mas beleza. Cadê Dracena? Tá na Eu tô até 7. perdida, Ah, tá não, na acho que 7. tá bom Tá ali. bom, tá bom. Acho que tá bom. Bueno, então tá aí. Nota 0 para Ronaldo Angelim e Fábio Luciano significa que é ruim? Não, está baita entre as zaga. melhores que está aqui neste programa. E nota também, 10 pesa pra eles. muito contra os títulos. Jeromel e Kahneman, que são brabíssimos. Ganhou seu dia, então. Ganhei meu dia, gostei. Agora o morcego vai te Próxima pegar vez aí. que o Grêmio tiver essa possibilidade, vocês podem me chamar aí. Tchau, beijo, até a próxima segunda-feira. Agora a gente foge do morcego.